O senador Rogério Marinho discursou durante a audiência pública que ouviu o jornalista português Sérgio Tavares na Comissão de Segurança Pública do Senado sobre sua detenção ilegal pela Polícia Federal quando veio ao Brasil para cobrir a mega manifestação com Bolsonaro em São Paulo. O senador enfatizou as motivações dos grandes promotores da censura e da perseguição a dissidentes políticos, não apenas no Brasil, mas no mundo. O senador explicou que existe uma preocupação daqueles que comandam as comunicações, que comandam os seus respectivos países, que fazem parte do establishment. É uma preocupação com o monopólio da narrativa ou da comunicação. Marinho explicou que com o surgimento das redes sociais, os cidadãos passaram a poder se expressar e expuseram o monopólio da informação que era detido por alguns conglomerados que em alguns locais agiam e agem como cartéis. Marinho afirmou: essa quebra do monopólio, com a democratização do acesso às redes sociais, onde os cidadãos puderam se expressar, cotejar informações, trazer novos ângulos sobre narrativas oficiais, tem deixado literalmente o rei nu. A ninguém mais é dada a condição de fazer de conta que não está fazendo exatamente aquilo que está fazendo. O senador explicou que mesmo quando os cartéis tentam criar uma narrativa, as redes sociais desnudam e mostram uma realidade diferente. Rogério Marinho apontou: isso tem incomodado muito os detentores do poder, aqueles que historicamente são donos desses meios oficiais de propagação das narrativas do poder estabelecido. Rogério Marinho expôs que a reação desses conglomerados tem sido a de tentar impor censura generalizada e de perseguir seus concorrentes, opositores e desafetos. Ele explicou como isso vem sendo feito no Brasil. Essa discussão chega ao Brasil de maneira muito forte a partir do PL 2630, agora com o Código Civil, com o Código Eleitoral e também com a própria ação do TSE, que faz resoluções no sentido de resgatar artigos da famigerada 2630 que permitem que, sem provocação, o judiciário possa retirar de ofício conteúdos que ele acredita que são danosos. O senador lembrou que o próprio governo federal, por seu turno, criou órgãos para a perseguição e censura de seus críticos. Marinho ponderou que a censura e a perseguição expõem o temor, o medo, a paura daqueles que sempre detiveram essa informação diante do fato de que ele não tem mais condição de perpetuar uma mentira, de perpetuar uma verdade que é só deles. O senador alertou ainda sobre o papel ridículo que vem sendo feito pela velha imprensa brasileira, que tenta fingir reprovar a censura atual, ao mesmo tempo em que justifica as perseguições. Ele disse: nós estamos assistindo no Brasil, eu tenho lido editoriais de jornais importantes, o contorcionismo que é feito por esses jornais para fazer uma crítica ao Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, justificar as agressões, as excepcionalidades que foram cometidas antes. É um contorcionismo verbal, filosófico, moral, que quem assiste, quem lê, às vezes dá vontade de rir, às vezes dá vontade de se sentir indignado, porque as pessoas não dizem o que precisa ser dito. Quem, em nome da democracia, agride a democracia, essa pessoa não merece ser chamada de democrata ou de defensor da Constituição ou da lei e da ordem. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assassinato de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações
informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, que com uma canetada confiscou a renda de jornais e canais conservadores, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Primeiro, agradecer a gentileza de Vossa Excelência e dizer que, sem dúvida nenhuma, essa, além de ser uma casa de pares, é uma casa onde nós trabalhamos fortemente essa questão do contraditório, que as pessoas possam se expressar. E eu acho que essa deve ser a tônica do país como um todo. Agradecer aqui a presença do senhor Sérgio Miguel de Gomes Tavares, que é o nosso convidado. Cumprimentar os senadores, deputados, servidores da casa que aqui estão presentes e aqueles que estão assistindo. E dizer, senhor Sérgio, eu queria fazer aqui um breve contextualização dentro dos 3 minutos e uma pergunta ao final. Nós estamos assistindo, no mundo inteiro, o Brasil é apenas mais uma frente de batalha, uma preocupação daqueles que comandam as comunicações, que comandam os seus respectivos países, que fazem parte do establishment, e é uma preocupação com o que eu denomino de monopólio da narrativa ou da comunicação, né? E essa quebra do monopólio, com a democratização do acesso às redes sociais, onde os cidadãos puderam se expressar, cotejar informações, trazer novos ângulos sobre narrativas oficiais, tem deixado literalmente, uma expressão que é utilizada, o rei nu, né? A ninguém mais é dado a condição de fazer de conta que não está fazendo exatamente aquilo que está fazendo. Então, por mais que se tente costear o alambrado, que é uma outra expressão aqui, me parece que é do sul do nosso país, por mais que se tente dourar a pílula, por mais que se tente vender uma realidade que não tem conectividade com a realidade, as redes sociais desnudam e mostram uma realidade diferente. Isso tem incomodado muito os detentores do poder, aqueles que historicamente são donos desses meios oficiais de propagação das narrativas do poder estabelecido, aqui e em qualquer lugar do mundo. Essa luta se estabelece na Europa. Nós assistimos alguns países lá fazerem legislações draconianas a respeito do tema, como é o caso da Escócia, né, que recentemente aprovou um projeto de lei que permite, inclusive, que a polícia adentre a casa de um cidadão
para verificar se ele de fato posta alguma coisa que na visão, né, do governo de ocasião pode ser danosa à sociedade como um todo. E também é uma discussão muito forte nos Estados Unidos, que sempre foi colocada ao longo dos últimos 150 anos pelo menos, como uma espécie de farol, né, em defesa da liberdade de expressão, né, a famosa primeira emenda da Constituição americana. E essa discussão ela chega ao Brasil de maneira muito forte, né, a partir da Lei 2630, que está na Câmara dos Deputados, agora com o marco, com o novo Código no Código Civil, com o Código Eleitoral e também com a própria ação do Tribunal Superior Eleitoral, que faz resoluções no sentido de resgatar artigos da famigerada 2630 que permite que sem que haja provocação de outros órgãos ou interessados, o judiciário possa retirar de ofício conteúdos que ele acredita que são danosos da internet. E o próprio governo federal, que criou órgãos aqui que são similares àquela famosa distopia do George Orwell, né, que é o Ministério da Verdade, né? Então, na visão do governo Lula, quem faz crítica às ações deste governo e que essas críticas não estão dentro do que ele imagina que é correto, pode ser processado, retirado das redes sociais, enfim, pode sofrer penalidades através dos órgãos que foram criados pelo governo federal. A pergunta que eu faço a Vossa Senhoria, o nosso convidado, é como é que você vê essa luta que se estabeleceu no mundo, né, em relação à liberdade de expressão. E o temor, né, o medo, a paura, né, daqueles que sempre detiveram essa informação, né, diante do fato de que eles não têm mais a condição de perpetuar uma mentira, né, de perpetuar uma verdade que é só deles. Essa é a pergunta que faço a Vossa Senhoria. E por fim, dizer que a nossa história recente, né, ela mostrou vários episódios em que a liberdade ela foi solapada. E o resultado não ajudou a nossa democracia. Nós estamos assistindo no Brasil, e eu tenho lido editoriais de jornais importantes aqui, o contorcionismo que é feito por esses jornais para fazer uma crítica ao atual Supremo Tribunal Federal através de alguns de seus integrantes e ao mesmo tempo justificar as agressões e as excepcionalidades que foram cometidas antes. Tipo, olha, você cometeu uma arbitrariedade, mas ela está justificada, só que essa arbitrariedade está se perpetuando ao longo do tempo. Tá bom, você já bateu demais, você já feriu demais, você já solapou demais a democracia. Então é um contorcionismo verbal, filosófico, moral, né, que quem assiste, quem lê, né, às vezes você dá vontade de rir, às vezes dá vontade de se sentir indignado, porque as pessoas não dizem o que precisa ser dito. E quem, em nome da democracia, agride a democracia, e essa é a minha opinião, essa pessoa não merece ser chamada de democrata ou defensor da Constituição ou da lei e da ordem. Então, eu pediria que Vossa Senhoria comentasse o que acabei de falar e respondesse, se fosse possível, a respeito dessa grande batalha mundial que estabeleceu em relação à questão da liberdade individual dos cidadãos.